Abacuque 3, versos 1 e 2. Nós lemos assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Esta é a NVI, a nova versão internacional. Quando nós vamos na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição, nós lemos assim este início: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que nós temos aqui na revista e atualizada é a informação de que essa oração é uma oração em forma de canto. Na NVI nós temos isto no rodapé, lá nos seus detalhes de estudo, para aqueles que têm a Bíblia de estudos. E na parte onde nós lemos realiza de novo em nossa época as mesmas obras, aqui na João Ferreira de Almeida nós temos: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O assunto é de avivamento. Fazer de novo na oração do profeta tem o sentido de Deus se mover no meio do seu povo, como já tinha feito antigamente. E é também o sentido das duas experiências a que me referi no início. Oração do profeta Abacuque. Estamos, portanto, diante de uma oração. Ele vai continuar no decorrer do capítulo orando ao Senhor. O trecho final deste capítulo 3 de Abacuque é muito conhecido nosso, uma declaração de fé do profeta. O início também é muito conhecido nosso. Temos, inclusive, feito muitas referências a este profeta, quando chama Deus e, alarmado em virtude do pecado do povo de Israel, pergunta ao Senhor se ele não vai tomar nenhuma providência. E Deus diz que vai enviar os babilônios para castigar o povo. Ao invés de Abacuque ficar descansado, ele se alarma mais ainda, porque ele não entende e pergunta ao Senhor: como pode um povo mais pecador castigar Israel, o teu povo? E Deus continua falando ao profeta, dizendo que a vez do castigo, o juízo sobre os babilônios também chegaria. O problema de Israel era o pecado, o problema do ser humano é o pecado. E Deus muitas vezes não realiza sua obra no nosso meio por falta de santidade da nossa parte, por falta de fé, por falta de entrega. É em meio a todo este contexto que o profeta Abacuque faz esta oração.
Oração que na NVI, logo no primeiro verso aqui, faz uma certa observação, uma confissão, uma declaração do profeta Abacuque de que confia no Senhor, uma confissão de que precisa do Senhor, uma confissão de quem quer ver novamente a obra do Senhor no meio do povo. E ele começa de forma mais específica esta oração no verso 2. No verso 2, então, nós temos o profeta, nesta sua primeira frase da oração, dizendo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. E o profeta está nos ensinando a orar. Ele conversa com Deus, ele é transparente diante de Deus, ele fala ao Senhor tudo que ele já tem de depoimento acerca da obra de Deus no passado para com o seu povo, o povo de Deus. E nós também, como temos ouvido falar da fama de Deus, como temos ouvido falar do poder de Deus, da ação de Deus durante a história da humanidade, especialmente aqui nos momentos bíblicos, quando Deus caminha com o seu povo. Temos lido muito sobre a manifestação de Deus ali para se revelar não apenas àquele povo, não apenas ao povo de Israel, mas através do que ficou registrado a todos nós, a cada um de nós. Então nós lemos na palavra de Deus acerca do poder de Deus. Nós lemos na sua palavra acerca da sua intervenção na história, inclusive da principal intervenção de Deus na história através do seu Filho Jesus, quando ele vem ao mundo e divide a história em antes e depois de Cristo. Nós conhecemos o mundo a Jesus como Deus Filho, aqueles que não creem em Jesus, todos sabem que um dia ele pisou neste mundo e ele se declarou Filho de Deus para aqui no mundo resolver o nosso principal problema, que é o nosso afastamento de Deus em virtude do pecado. Nós podemos também, diante de Deus, nos expressar assim, como o profeta Abacuque se expressava: Senhor, ouvi falar da tua fama. E o profeta diz: tremo diante dos teus atos, Senhor. Atos grandiosos, atos maravilhosos. E ao longo da história do ser humano, nós temos ouvido falar das ações de Deus no seu povo, no mundo, tanto ações em termos de misericórdia, como também em termos de castigo, de disciplina, de punição, ações de Deus lá no passado, inclusive destruindo povos, porque conhecendo o Senhor através daqueles que dele testificavam, não deram ouvidos a ele. Sabemos de Sodoma e Gomorra, sabemos do grande dilúvio, onde Deus começa novamente a humanidade na descendência de Noé, o único justo em sua época. Sabemos como está aqui do lado, do lado, sobre o povo de Israel diante do Monte Sinai, o monte fumegando, a passagem do povo quando o mar se abriu, o mar vermelho, para que eles passassem. E certamente é disto que Abacuque está se lembrando quando diz: tremo diante dos teus atos. E como nós tão pequeninos, como nós tão frágeis,
como nós, até mesmo sem entendimento, podemos não tremer diante de tão grandes ações. Há pessoas que, diante de um relâmpago e naquele estrondar do trovão, elas tremem, elas ficam apavoradas, e esta é apenas uma manifestação da natureza criada por Deus. Imaginem o próprio Deus em seu poder, ou em um pouquinho do seu poder, se manifestando a nós. Então Abacuque se coloca diante de Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor, grandeza que, quando comparada ao nosso tamanho, à nossa fraqueza, nos faz sim tremer, nos faz sim temer. E se nós não tememos mais, não trememos mais, é porque nós sabemos o Deus com quem estamos conversando. Mas Abacuque, ele abre o seu coração aqui para dizer ao Senhor que ele contempla esta grandeza do Senhor e até treme. Imaginem Deus, de repente, irado e querendo demonstrar sua ira perante nós. Isso aconteceu bastante ao longo da história bíblica, ao longo das manifestações de Deus, tanto a seu povo como a inimigos. Deus vencendo os inimigos de Israel, por exemplo, quando Deus vai à frente de Josafá para lutar. Deus, quando vence a batalha em que Gideão é colocado como líder do povo, mas nós sabemos é Deus que vence. Deus, quando no tempo de Ezequias vence também os assírios, o mesmo Deus que conduziu Josué, o Deus que esteve com Moisés, que Deus grande, o Deus que derruba as muralhas de Jericó. Como Deus agiu no passado. E Abacuque, claro, ficou sabendo de tudo isto. E diante de Deus, aquele servo de Deus, aquele seu profeta, ora ao Senhor de forma muito humilde e reconhecendo inicialmente o quanto ele tremia diante dos atos de Deus. Sabe o que Abacuque está nos ensinando? Que realmente os atos de Deus são tremendos, são grandiosos. E se nós pararmos para pensar, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que tudo sustenta, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus com quem nós podemos conversar. Se pensarmos no poder deste Deus, nós vamos sim tremer. Os profetas fizeram isto. Os profetas, quando tiveram uma manifestação de Deus, eles tremeram e ainda chegaram a dizer: vamos morrer. É o que disse, por exemplo, Isaías, quando Deus a ele se manifestou. E Abacuque vai continuar sua oração, depois de falar que ficou ciente ali da fama do Senhor e como ele tremia diante deste Deus tão poderoso. Ele pede ao Senhor: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, como Abacuque precisava que Deus se manifestasse novamente naquele tempo. Mas havia algo que estava impedindo a manifestação de Deus, e era o pecado daquele povo. O próprio Abacuque pediu a Deus providências. Como Deus poderia se manifestar ao povo de forma maravilhosa, de forma a livrar o povo de seus inimigos, se o povo o estava traindo com outros deuses, se o povo o estava desobedecendo com imoralidade, se o povo deixava Deus de
lado. A única coisa que Deus podia fazer era trazer disciplina, trazer castigo, mas ainda assim Deus fazia isto para recuperar o povo, para trazer o povo de volta a uma comunhão com ele. Por isso Deus permitiu os babilônios levarem Israel para o exílio. Por isso Deus permitiu que eles ficassem 70 anos em terra estranha. Mas, depois de tratar este tempo, Deus os traz de volta para que o culto fosse restaurado, para que eles tivessem novamente a comunhão que eles tinham com o Senhor. Mas neste momento, Abacuque está pedindo, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazia-as conhecidas em nosso tempo. Provavelmente Abacuque pensava, se Deus vier com tão forte manifestação, o povo vai se arrepender, o povo vai temer, o povo vai se voltar para Deus. Nos nossos dias também é assim e nós sabemos como há pecado no nosso mundo, como a própria igreja precisa se voltar para Deus, como nós precisamos ser submissos, como precisamos renunciar para que Deus faça uma grande obra, tanto na nossa vida individualmente, como na vida da igreja e no mundo, através da igreja. Como nós precisamos nos voltar para Deus, mas muitas vezes o que nós vemos, inclusive nessa época de pandemia, nessa época em que, de certa forma, nós já vemos a mão de Deus e sobre toda a humanidade, inclusive nesta época o que nós vemos é muita gente fria, muita gente sem crer no Senhor, aquela fé desanimada, aquela vida relaxada. Quanta gente não busca o Senhor todos os dias, não se relaciona com Ele em oração íntima. Como pode querer presenciar a ação de Deus em suas vidas? Como podemos nós querer ver a ação, a grande ação, o grande poder de Deus na sua igreja? Se nós o colocarmos de lado, se nós não nos abandonarmos nas suas mãos, permitindo que Ele faça de nós instrumentos, só assim Deus poderá realizar em nós também aquilo que já realizou, e não apenas nos tempos bíblicos, mas ao longo da história da Igreja de Cristo, a Igreja cristã, onde Deus, em várias oportunidades, se manifestou trazendo avivamento ao seu povo. E o resultado do avivamento é sempre salvação, é sempre pessoas rendendo-se a seus pés. Mas Deus, ele faz isto na igreja como um todo, como também faz isto individualmente na vida daqueles que se colocam diante dele, para que seja dessa forma. A minha primeira lembrança que me referi no início foi de um livro que li, onde mencionava que o professor do Wheaton College, Faculdade Wheaton, nos Estados Unidos, levou alguns de seus alunos, numa rápida viagem à Inglaterra em 1940. Eles visitaram a antiga residência onde viveu John Wesley, um dos grandes avivalistas do século XVIII. E ao lado da cama de John Wesley encontrava-se dois pequenos círculos, onde o tapete estava bem desgastado. E esse desgaste era devido à marca dos joelhos de John Wesley, que ali tinham ficado pelo fato de ele tanto orar pela renovação espiritual da Inglaterra. O que aconteceu, e aconteceu em virtude não apenas da oração de John Wesley, mas do seu trabalho. Conta-se que ele orava 4 horas
por dia ao Senhor. Então, esse professor levou alguns alunos seus para conhecer este lugar. John Wesley, servo de Deus, tão marcante na Inglaterra, ali do século XVIII. E ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado, orando. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. O professor pôs a mão sobre o ombro do rapaz e disse: Vamos, Billy, temos que ir embora. Este aluno era Billy Graham. Como Billy Graham ficou conhecido como o maior evangelista da história, ninguém falou a mais pessoas do que Billy Graham. Lendo aquele livro, e eu não me lembro, até procurei aqui nos meus livros para ver se de repente o título me viria à memória, mas eu realmente não lembro. Mas quando li, fiquei pensando, que oração interessante, faz de novo, Senhor. Aquilo ficou na minha cabeça. Tempos depois, creio que, se não no ano passado, no final de 2019, mas creio que tenha sido no ano passado, eu assisti à pregação do bem famoso pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, bem conhecido nesse nosso Brasil, grande servo de Deus. E na sua pregação ele mencionou o grande avivamento que houve na África do Sul, ali pelo ano de 1966. E ele diz que quando o pastor daquela igreja local estava pregando, uma moça se levantou interrompendo a mensagem e orou em voz alta: ó Deus, tu és o mesmo Deus que fizeste maravilhas na igreja de Jerusalém, Senhor. Faz o mesmo agora em nossa vida, faz o mesmo, Senhor. E ele conta que dias depois houve um grande derramamento do Espírito naquele lugar e milhares de pessoas foram salvas. Mais uma vez, tudo parte da oração de uma pessoa, oração sincera de alguém que se coloca diante de Deus para que aquilo aconteça. E o próprio Hernandes Dias Lopes foi à África do Sul, visitou aquela igreja e pôde então contar essa experiência. No final de sua pregação, ele próprio, em sua oração ali, bem fervorosa, citou as mesmas palavras: faz de novo, Senhor, nos nossos dias. Aviva-nos, Senhor. Traz avivamento à tua igreja. E mais uma vez, ouvindo ali Hernandes Dias Lopes, eu pensei, que oração interessante, que oração curiosa. E passando pelas palavras das Escrituras, me deparei com essa oração de Abacuque, e em nenhum local, nem lá na experiência de Billy Graham, nem na experiência de Hernandes Dias Lopes, eu li sobre Abacuque. Então, para mim, foi uma surpresa. E como Deus fala a cada um de nós, como Deus nos traz a sua mensagem e de formas diferentes. Deus quer que nós oremos a Ele. Deus quer que nós peçamos a Ele que realize de novo em nós, na nossa época, na nossa igreja, individualmente a cada um de nós, aquilo que Ele já realizou no passado, que Ele demonstre seu grande poder, que Ele demonstre a sua providência que vai resultar
em almas convertidas, em submissão de nossas igrejas ao Senhor Jesus, em vasos de barro nas suas mãos. Mas nós precisamos nos lembrar, quando nós fazemos esta oração, nós nos colocamos diante de Deus. Então o pecado precisa ficar de lado. Uma vida santa precisa ser, a partir daquele momento, pelo menos, conservada, alimentada. É assim que nós precisamos viver. Se quisermos ver Deus trabalhar em nós como trabalhou no passado. E aí a oração de Abacuque realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazê-as conhecidas em nosso tempo. Aí Deus vai realizar em nós também estas obras. Mas como tem sido a nossa vida? Infelizmente, muito do que Deus pode fazer e quer fazer no mundo dos nossos dias, Ele não faz porque nós não permitimos. E o que queremos dizer com nós não permitimos? De modo algum nós temos mais poder que Deus, mas Ele preza por nossa liberdade. Ele quer que nós o deixemos trabalhar. Ele poderia nos forçar, e muitas vezes ele até nos disciplina nesse sentido, para que nós pensemos, para que cheguemos à conclusão de que precisamos dar lugar a ele. Às vezes ele quer agir até como agiu na vida de Jonas. Vai e prega a Nínive. Jonas foi para o outro lado e Deus tomou fortes providências para que Jonas o obedecesse. Às vezes Deus quer fazer isso conosco, e olha que lá no final do livro de Jonas, ele ainda estava amuado porque Deus tinha usado de misericórdia. E em avivamento, o que Deus faz realmente acontecer, a manifestação de Deus nas nossas vidas, e principalmente na vida daqueles que precisam de salvação, é a manifestação de sua misericórdia, trazendo perdão. Mas da nossa parte, é necessário arrependimento. É necessário santificação. É necessário comprometimento. O profeta, ele vai continuar a sua oração. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta, ele sabe que Deus vai punir Israel, sabe que vai trazer os babilônios para punir Israel, e ele então está entendendo que Deus está irado com o seu povo, e ele, na sua oração intercessória, ele fala a Deus, lembra-te da tua misericórdia, lembra que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus que ama. Que oração interessante esta de Abacuque. E Deus, o Deus que se ira, é o mesmo Deus que ama. E é por isso que ele dá tanta oportunidade. É por isso que Deus mostra tanto em nosso favor as suas providências. A maior das suas providências foi trazer o seu próprio filho para a nossa salvação. E Abacuque aqui diz, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está praticamente clamando a Deus. De repente, segura, Senhor, a tua mão, age em nosso favor para que haja arrependimento e que o Senhor não precise trazer castigo. Nós sabemos, Deus levou-se em disciplina aquele povo, mas lá na frente ele os trouxe de volta através de Esdras, através de Neemias. Oremos como Abacuque orou, clamemos pela misericórdia de Deus, porque sabemos ao longo da história, sabemos quando lemos a palavra de Deus também, que Deus age no mundo muitas vezes trazendo a disciplina
trazendo provação, trazendo sofrimento, porque é isso que o homem precisa experimentar muitas vezes para se voltar para ele. Nós devemos pregar a mensagem de amor de Deus, que enviou seu Filho, mas infelizmente muitas vezes as pessoas não dão ouvidos ao amor pregado, que é a manifestação do Filho de Deus em nosso favor. O mesmo Billy Graham, que viveu de 1918 a 2018, 99 anos, quase 100 anos, Billy Graham viveu. E quando ele estava ali por seus 92, 93 anos, Billy Graham escreveu o seu último livro, De Volta para Casa. Naquele livro ele diz que se preparou para muitas coisas na vida e no mundo, mas não se preparou para a velhice, não se preparou para o começo das dores, não se preparou para as dificuldades em termos de atividade, ou seja, não se preparou para a inatividade. E neste livro, que eu quero ressaltar aqui, na verdade é isto, ele nos lembra a primeira pergunta feita por Deus ao homem e a primeira pergunta feita à mulher. Você sabe qual foi a primeira pergunta feita por Deus ao homem? Está em Gênesis 3, verso 9. A primeira pergunta feita por Deus ao homem foi: onde está você? No final do dia, Deus andava com Adão pelo jardim. Adão ouviu os passos de Deus, assim nós temos o registro bíblico, porque Deus, nesta teofania, nos faz entender a sua mensagem. Então, quando ele ouviu os passos de Deus, e ele e Eva tinham pecado, tinham desobedecido Deus, perceberam que estavam nus, sentiu vergonha, ficou apavorado. E o que Adão fez? Se escondeu. Olha, então nós lemos lá em Gênesis 3, verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa foi a primeira pergunta de Deus ao homem. E ao longo da história da humanidade, como Deus tem feito esta pergunta: onde está você? Pensa você na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Deus tem feito essa pergunta a você: onde está você? Deus tem perguntado isso a você? Perguntou a Adão porque ele estava se escondendo. Nós temos nos escondido de Deus ou temos esquecido o Senhor a ponto de ele vir à nossa procura e perguntar: onde está você? Como queremos que Deus na nossa vida atenda a uma oração desse tipo? Senhor, realiza de novo. Se de repente nós nos esquecemos de andar todo dia com Ele, se nós nos esquecemos de demonstrar o quanto Ele fez e faz diferença nas nossas vidas, mostrar isso às outras pessoas, como Deus pode atender a nossa oração? De repente, o que Ele pode manifestar são esses relâmpagos que temos aqui. É a sua ira, é a sua disciplina, provações, sofrimento, para que nós nos lembremos dele. A outra pergunta, a primeira que ele fez à mulher, Gênesis 3,13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Não apenas
às mulheres, mas aos homens. Quantas vezes Deus, de repente, está perguntando para você, está perguntando para mim, o que foi que você fez? Que resta? Depois que Deus nos faz esta pergunta, que resta? Confessar, se arrepender, pedir perdão e se voltar para Deus realmente. Duas perguntas muito interessantes. A primeira que Deus fez ao homem e à mulher, e que ele de repente faz todo dia, e nós sequer estamos ouvindo, nos tornamos até surdos. E Deus quer trazer avivamento, Deus quer mudar o nosso tempo, Deus quer mudar a nossa época, se fazer presente, e Ele vai fazer isto através da sua igreja. É através de sua igreja que Deus quer fazer isto. Grande diferença no mundo, grande época, mais uma vez, de salvação. Muitas pessoas se rendendo aos seus pés. Mas Deus é sim misericordioso. E é por isso que Abacuque ora pedindo a Deus, segura a sua mão na tua ira, na tua justiça, porque o Senhor é Deus justo. Lembra da tua misericórdia. E nós sabemos, é graças às misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. É porque Deus é Deus de amor, é Deus infinitamente bom. A igreja de Deus está no mundo para fazer diferença numa humanidade má, numa humanidade perversa. E quantas vezes temos ouvido as pessoas falarem e fazerem análise, inclusive relativa à igreja. Filósofos têm feito isto, e a conclusão deles é que a igreja de Cristo fracassou no mundo, porque eles não têm visto o efeito de Cristo na vida da igreja. Sabemos que isto não é verdade. Deus tem trabalhado, pessoas têm sim entregado suas vidas a Jesus, Ele tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Deus continua realizando grandes coisas, mas isto tem sido bem raro comparado a outras épocas no passado. Mas o fracasso é da igreja? Não. Na verdade, a mensagem da igreja, ela só é fortalecida quando nós terminamos por mostrar na nossa própria vida que nós também somos falhos. Nós também somos pecadores, mas a mensagem que precisamos incutir em nós hoje é que precisamos nos esforçar, precisamos fazer o nosso melhor, precisamos nos abandonar nas mãos de Deus para que Ele trabalhe em nós e através de nós, e para que o mundo seja transformado. A mensagem cristã, ela é genuína porque Deus transforma sim. E a maior prova é quando nós olhamos para nós mesmos que fomos resgatados e temos esta certeza, estaremos com o Senhor por toda eternidade. Mas aquelas duas perguntas de Deus, elas acompanham não apenas aquele que não o conhece, aliás, aquele que não o conhece, ele nem consegue ouvir isto de Deus, porque está morto em seus delitos. Então, essa pergunta de Deus é para você e para mim. Nós precisamos ir em direção a Deus e nos colocar dizendo, estou aqui. Faz o que precisa ser feito na minha vida e realiza de novo a obra que o Senhor já fez em tantas outras épocas. E como nós temos precisado
de avivamento, igreja que não ande junto com os políticos corruptos de nossa época, igreja que faça o seu papel no mundo de transformar vidas e seja exemplo, igreja que, mesmo sendo cidadã deste mundo e tenha sim suas responsabilidades nele, saiba diferenciar para que desenvolva o seu papel genuíno, papel para o qual foi chamado. Porque nós sabemos, aqui somos peregrinos. E é bem espiritual isto nas nossas vidas. Somos forasteiros, estamos em terra estranha, ainda que cidadãos deste mundo. Mas o que precisa permanecer, o que precisa prevalecer na nossa vida é a pátria celeste. É o fato de sermos cidadãos do céu. Philip Yancey conta em seu livro Alma Sobrevivente que o jornal London Times solicitou a diversos escritores que mandassem ensaios sobre o assunto. O que há de errado no mundo? Se você precisasse fazer uma redação onde fosse escrever sobre este assunto, o que há de errado no mundo, o que você escreveria? Quantas páginas você precisaria para escrever o que há de errado no mundo? Isso aconteceu lá do final do século XIX para o início do século XX. Entre esta época, não sei precisar ao certo se foi no final do século XIX, mas acredito que tenha sido no início do século XX. Jornal London Times, perguntando aos escritores, aos jornalistas o que há de errado no mundo. E isto já ali, naquela época. Imaginem nós, se os jornais aí, ou um jornal perguntasse aos jornalistas do nosso tempo, da nossa época, o que há de errado no mundo? O que eles escreveriam sobre isto, nesse nosso mundo com ideias tão imorais, ideias tão corruptoras, tão destruidoras da família? O que eles escreveriam? Em quem eles colocariam a culpa? Talvez no próprio Deus? Chesterton, cristão muito fervoroso naquela época, muito conhecido. Foi através de um livro escrito seu que C.S. Lewis se converteu e eles eram amigos. Lewis, seus dois principais amigos, ele pensava, como é que eles podem ser cristãos? E Lewis era ateu. Os três, assim, eruditos, os três muito intelectuais, Chesterton, escritor, jornalista, e os outros dois, professores de Oxford. Na conversa com um, C.S. Lewis deixou de ser ateu para ser teísta, para crer na existência, sim, de um Deus criador. E através de Chesterton, na leitura de um de seus livros, ele se definiu totalmente por Cristo, se converteu, se tornou o cristão que nós conhecemos, inclusive através de suas obras também. Bem, Chesterton, ele respondeu, também enviou lá a sua carta ao jornal London Times para falar sobre o que há de errado no mundo. E ele respondeu mandando a carta mais curta e direta de todas. Prezados senhores, eu, atenciosamente, G.K. Chesterton. O que há de errado no mundo? Chesterton respondeu, eu. Que resposta acertada. Que resposta humilde. Que resposta de confissão, assim como o início da oração de Abacuque.
Que resposta onde reconhecia ser falho, mas se quisermos pensar um pouco mais, que resposta também em termos de colocar-se diante de Deus, pedindo: Senhor, realiza em mim a obra que precisa ser feita, como nós precisamos de Deus, como nós precisamos do Senhor na nossa vida, primeiro nos colocando diante dele em arrependimento, para que ele faça de nós também um instrumento nas suas mãos, para que nós sejamos também da parte de Deus esses instrumentos, esses servos, pelo meio de quem ele trará o avivamento tão necessário nos nossos tempos. Que cada um de nós, irmãos, pense nestas palavras de Abacuque: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E esse final da oração de Abacuque é ao mesmo tempo uma advertência a cada um de nós. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A taça da ira de Deus está enchendo. Precisamos nos lembrar disto para ganhar o máximo de pessoas para Cristo, para que o Espírito de Deus derrame sobre a humanidade nos nossos dias, de forma bem caudalosa, e haja transformação, e haja salvação, que a Igreja de Cristo se dedique inteiramente a Ele. Irmãos, eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto igrejas se dedicando ao Senhor. Ele está falando no mundo, e este recurso dos nossos dias, o recurso aí das mídias, da internet, o YouTube, isto tem feito a mensagem de Deus ir a muitas pessoas, e muitas delas ao mesmo tempo. Milhões de pessoas ouvem o Evangelho, são alcançadas ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Como Deus pode fazer? Mas no dia a dia, Deus conta com você e comigo, que nos coloquemos nas mãos de Deus, para que Ele seja nas nossas vidas este Deus que faz de novo, que realiza de novo grandes obras, grandes feitos, como fez no passado. Mas o maior dos feitos que Deus quer fazer, trazendo avivamento, é a salvação de almas, é pessoas se rendendo a seus pés. Que sejamos instrumentos neste sentido, instrumentos de Deus neste sentido. Sabe como Deus, Ele vai fazer com que a sua misericórdia suplante a sua ira? Na verdade, Ele tem mostrado isso a nós o tempo todo. Prestaram atenção neste pedacinho aqui? É assim que a misericórdia de Deus vai prevalecer sobre a sua ira. A maior das providências Deus já tomou. E Ele continua tomando esta providência através da sua igreja, através de você, através de mim, levando Jesus, o amor de Deus, ao mundo. Deus a todos abençoe.